adorado ao Senhor, lhe rendendo um culto de adoração e dando graça, pois só Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Quero agradecer o convite por estarmos aqui, dessa vez para trazer uma palavra no culto de jovem. Estamos felizes, mas estamos aqui com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor. Eu convido os irmãos para lermos uma palavra do Senhor. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 12 ao 17. 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus. Está aqui alguns versículos em que João traz para a gente, e em especial no versículo 14 ele menciona o jovem, e ele diz que sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. João escreve essa carta para que os seus leitores, querendo promover a comunhão e a alegria daqueles que leem essa carta. No capítulo 1, versículo 4, a partir do 3, ele diz: O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, João, ele escreve, e um dos propósitos dessa carta é que os irmãos mantenham a comunhão e eles venham a ter alegria no Senhor. E em um dos seus versículos ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. E ele trata de uma série de coisas. Quando chega no capítulo 2, ele escreve o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele continua a instruir os seus leitores, possíveis cristãos, que
ali alertar dos perigos, das ciladas do pecado. Mas ele diz o seguinte: se por acaso você pecar, que não é a prática do verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado, o pecado é um acidente de percurso. Ele diz: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Estou dando as instruções para que você não caia em pecado. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. E aqui nós aprendemos que todos estão sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas a palavra nos instrui que nós devemos vigiar e orar para que não venhamos cair em tentação. Mas se mesmo assim, por algum motivo, não chegarmos a vigiar e cairmos em tentação, aí João diz o seguinte: nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. E o que é necessário então, se isso acontece? Se isso acontecer, eu e você devemos reconhecer a nossa falha, devemos reconhecer os nossos pecados, confessar a Jesus os nossos pecados, de onde nós caímos, para que Ele possa nos levantar. Nos devemos confessar, nos arrependermos, mudarmos de atitude. O que estávamos fazendo fora da vontade de Deus, nós agora retrocedemos, pedimos a misericórdia de Deus e seguimos na nossa caminhada, porque a nossa caminhada é longa. E nessa jornada para o céu, nós estamos sujeitos a tudo isso. E aí ele continua, quando chega aqui no texto que a gente leu, no versículo 3, ele diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, se você conhece a Deus, você vai guardar os mandamentos que Ele nos ordenou. Então, isso se conhece quando a gente conhece a Deus. Então, se você diz que conhece a Deus e não segue os mandamentos, não segue aquilo que Ele nos ensina, então nós não conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus como Ele é. Não conhecemos a Deus. Apenas estamos de teoria, apenas pautados nas experiências alheias, nas experiências dos outros. Mas nós temos que ter a nossa própria experiência para com Deus. E ele no versículo 14, João diz, vai falar agora do jovem: vós jovem, sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então ele aqui vem reconhecendo aqui, mostra para ele que muitas vezes nós olhamos para alguém e de repente a gente diz: mas ele é fraco, ele não consegue. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que o jovem é forte. Você é forte, jovem. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. O que é que a gente aprende aqui? Que se a palavra de Deus ela permanece em nós, então nós temos força para vencer o maligno. E aí vem o resultado: já vencestes o maligno. Então, para isso você tem que estar, a palavra de Deus tem que estar em você. A palavra de Deus, ela tem que estar em nós, para que quando o inimigo
vir nos atacar, a palavra de Deus esteja no nosso coração. E aí você venha defender com a palavra. O salmista diz que a nossa força é do Senhor. Salmo 28, versículo 7. A nossa força é do Senhor. Então é o Senhor que nos fortalece. Porque por nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, nós não teríamos força. Mas o Senhor é a nossa força. Então como é que a gente vai, como é que nós vamos nos fortalecer? Através da palavra do Senhor. Medite de dia e de noite nessa palavra. Muitas vezes eu lembro quando na minha início de carreira, na minha caminhada, quando eu aceitei a Cristo, e muitas vezes vozes na minha mente vinham me acusar. E quando eu começava a meditar na palavra, eu lembrava de palavra como a que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então nós devemos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Salmista no 119, versículo 9, diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então fortaleça na palavra de Deus. Se alimente na palavra de Deus. Porque no Senhor nós encontraremos força. Encontraremos forças muitas vezes em momentos que nós olhamos para um lado, para o outro, e não nos resta forças para continuar. Mas quando a gente procura estar em comunhão com Deus, o Senhor nos fortalece. E mesmo em meio às fraquezas, nós buscamos força para estar diante do Senhor. Mesmo em meio à luta, nós buscamos força para estar junto ao Senhor. Mais na frente nós temos o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós temos estudado em algumas lições bíblicas, nós estamos estudando a caminhada, a carreira do crente até a cidade celestial. E nessa lição nós temos estudado muitos temas que nos ajudam nessa caminhada, nos ajuda a nos fortalecer. E vantagem dessa lição, o autor trazia para nós alguns inimigos que nós cristãos enfrentamos diariamente. Um dos inimigos que nós enfrentamos diariamente é o próprio adversário, o diabo. E nós aprendemos que este adversário, ele não é história, ele é verídico, ele é real. E que ele não perde tempo, de dia e de noite,
Ele está planejando algo contra nós. E nós devemos estar firmes, vigiando e orando. E muitas vezes também, se a gente orar e não vigiar, a gente pode vir a cair em tentação. Além do inimigo, nós também lutamos contra o mundo, seu sistema maligno, seu sistema pecaminoso. E não bastasse isso, nós ainda temos a nossa própria natureza, que diariamente nós lutamos. A carne e o espírito, assim, ali uma luta travada diariamente. E quem você alimentar mais, isso vai prevalecer. Se você alimentar a sua carne, você vai colher corrupção, você vai cair em fraqueza. Mas se você alimentar o espírito, mesmo em tempos difíceis, você estará de pé, clamando, cantando, louvando e adorando ao Senhor. E a concupiscência do mundo, todas essas coisas passam. Prazeres da carne, prazeres que são momentâneos, coisas passageiras, prazeres ilícitos, prazeres sexuais, prazeres tais que a carne milita ali contra o espírito. A concupiscência dos olhos é outra coisa que a gente luta diariamente. O desejar o que a gente vê. Muitas vezes até nas redes sociais nós somos bombardeados com mensagens, imagens e outras coisas mais. E os nossos olhos estão ali. Então temos que vigiar para que os nossos olhos eles não estejam visualizando coisas que desagradam a Deus. Muitas vezes nós estamos a sós, ninguém está nos vendo. Aí o inimigo diz: ninguém está vendo, aproveita, olha, é bom. Aí você começa a resistir, mas aí vai insistindo, e de repente a gente começa o Espírito Santo começa a clarear na sua mente e mostrar para você, aí não dá certo, e você fica naquela luta constante, mas a opção é sua, a decisão é nossa, do que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Glória a Deus. E quando nós estamos a sós, a batalha na nossa mente, ela é pesada. A batalha na nossa mente talvez ela seja mais cruel. E nós temos que mostrar que nós, apesar dos pesares, Deus já tem moldado o nosso caráter. Eu lembro-me que quando entrei na universidade, tinha ali se eu não estou enganado, duas pessoas que eram cristãs. Duas denominações distintas e eu ali era o terceiro. Mas apesar, você está longe, digamos, daqueles que você conhece, talvez surja essa liberdade de você dizer: agora eu vou aproveitar, ninguém está vendo, mas aquele que vê todas as coisas está vendo. O Todo-Poderoso está vendo o que eu faço, o que você faz.
Ele está nos contemplando. E muitas vezes, alguns amigos meus, eles atravessavam a passarela da universidade, do outro lado tinha um barzinho lá. E muitas vezes eles, gazeavam até a aula e iam para o bar. E alguns desses companheiros acabaram se perdendo pelo caminho. Acabaram fazendo coisas que não agradavam a Deus, foram esfriando da fé e saíram do caminho. Não sei se já voltaram. Mas o que eu quero dizer com isso é que onde quer que você esteja, se você estiver só, ou estiver afastado, ou estiver com alguém, lembre-se que você é servo de Deus. E que a palavra do Senhor, ela tem que permanecer em você, para você ser forte. E a palavra esta noite diz: você é forte, se você permanecer com a palavra de Deus em você. Então, quer ser forte? A palavra de Deus permaneça em você. Porque prazeres passam. Eu costumo dizer que alguns anos aqui nesta terra, 80, 100 anos, não sei, são muito pouco para uma eternidade que o Senhor, Ele tem para nos dar. E aí no último versículo que lemos, 17, diz assim: e o mundo passa, e sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O mundo, os desejos pecaminosos passam. Basta muitas vezes você, com o tempo, alguns desejos vão diminuindo. Quando o homem vai passando, o ser humano vão passando, alguns desejos carnais vai diminuindo, seus hormônios vão mudando. A mente em si, ela quer uma coisa, mas já não é mais aquela mesma pessoa. Tudo isso aqui passa, mas aquele que permanece no Senhor permanece para sempre. O Senhor nos deixou uma promessa. Ele nos prometeu que ia para o Pai, mas um dia Ele prometeu de voltar. Ele prometeu em voltar e buscar o seu povo, aquele que está aguardando a sua volta. E ele disse que ia voltar. Paulo disse que a qualquer momento o arrebatamento da igreja ele pode acontecer. E aí aqueles que estiverem em Cristo vão ao encontro do Senhor. Mas se depender da situação que a gente se encontrar, a gente pode não estar preparado para esse dia. Então esta noite trago essa reflexão para nós, que João nos traz, o discípulo do amor, né? Que traz aqui para nós cristãos, que permanecemos nesta palavra, que estejamos na palavra de Deus conosco, e o resultado é, nós vencemos o maligno. O adversário não poupou nem o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, ele foi tentado. Imagine eu e você. Mas o Senhor, Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele sabe até onde a gente pode aguentar. E o servo do Senhor, o maligno, não toca. Para ele mexer comigo ou com você, ele tem que ter autorização de Deus. Porque Jesus é aquele que tem todo o poder. Ele disse: fui morto, mas vivo. Eis que tenho nas minhas mãos a chave do inferno e a chave da morte. Vamos na estar, ai, vamos na estar como bem mais na estar.
Rama nice still home, nice still home. Rama nice. A última palavra na vida do servo de Deus é do Senhor. E o pastor leu até um versículo esta noite que falava de Jairo, que ele foi à busca de Jesus porque a sua filha estava doente, estava à beira da morte, e de repente alguém vem com a notícia que ela morreu. Imagine Jairo naquele momento em desespero, mas o Senhor olha para ele e diz: não temas, crê somente. Então, se Deus prometeu a você e você estiver trilhando os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor estiver com você, então você vai ser vitorioso. Se a palavra de Deus estiver em nós, nós vencemos e vamos vencer o maligno. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nosso pastor pede para fazermos o apelo. Tem alguém que nesta noite ouviu a palavra de Deus, pessoas que não é crente? Tem alguma pessoa que não é crente entre nós? Faça sinal assim com a sua mão, se tem ou não. Tem alguém? Não tem, né? Mas eu acredito que tem pessoas lá do outro lado assistindo o culto aí que não são crentes, que por certo ouviu a palavra de Deus e com certeza a deixará germinar em seu coração. Mas se não tem, que Deus abençoe, que lhe conceda a graça do Senhor em suas vidas, e não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e aceitar. Meus irmãos, nosso pastor ele tem trazido sempre uma palavra baseada em Abacuque, capítulo 3, versículo 6, tem sido o textuário para as pregações do nosso pastor já há algumas quartas-feiras. Ele sempre tem falado do caráter de Deus, do que Ele é, um Deus imutável, um Deus onisciente, onipotente e transcendente. E Deus, Ele é um Deus que não muda. E nós sabemos que Deus, Ele sempre, como aqui Ele escolheu o profeta Malaquias para escrever esse texto, esse livro, e todos eles inspirados por Deus para nos trazer uma mensagem ao nosso coração. E no capítulo de número 4, versículo 11, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E quando eu me deparo com esse versículo aqui, irmãos, eu fico pensando na grandeza de Deus, na bondade dele para conosco. Sempre existe aquela palavra que diz que o homem é o esteio da onde? Da casa. O pai da família é o esteio da casa. E tem coisas que a gente fica observando que realmente é uma realidade. Quando um pai de família ele parte para a eternidade, deixa os filhos, a esposa, vem aí um vazio, uma lacuna em uma família, num lar. E na igreja também não é diferente, né? A igreja ela é uma família, o pastor ele é um pai para aconselhar, para corrigir, né, quando preciso, e somos felizes por isso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Ezequias, que essa semana, dia 6, completou idade nova, e hoje, sendo assim o dia do pastor, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e pelo que ele tem sido, né, preocupado sempre em trazer uma palavra de edificação para a igreja, para todos nós,
E ai de nós se não tivéssemos um pastor para zelar por nós. Por isso que o salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí o salmista ele disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós sabemos que Deus ele tem os seus instrumentos para nos assim dirigir na sua palavra, né? Pela sua palavra, através dos ungidos, dos nossos pastores que Deus ele tem colocado em nossas vidas para nos ajudar e assim nos ensinar caminhando para o céu. Por ser hoje o dia do pastor, eu peço uma salva de palmas para o nosso pastor. Mais outra bem forte. Muito bem. Meus amados irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e a conclusão do trabalho com o nosso pastor. Meus amados, fiquemos de pé para a gente agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, dispensado. Também Santa Quitéria completou idade nova, né? Está ali. Os irmãos não querem fazer coro comigo para parabenizar ela. Levante a mão, digam amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós agradecemos a todos em nome do Senhor e convocamos para quarta-feira estarmos aqui outra vez servindo ao Senhor. Amém. Quantos necessitam das orações? Diácono Giovanni está fazendo esta oração. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos orarmos. Pai querido e santo, soberano Deus todo-poderoso, queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui na tua casa, como também queremos te agradecer também pela tua palavra que foi proclamada, Pai. Pai querido e santo, também quero pedir ao Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar a saúde da irmã Mônica, Senhor, que se encontra hospitalizada, e que o Senhor é um Deus que pode tudo, e o Senhor, meu Pai, venha também abençoar toda essa igreja, e que despede para as suas casas, e em nome de Senhor Jesus, é que eu te peço por tudo e por todos, no nome de Senhor Jesus. O pessoal, você saiu, pastor? O pessoal que não, Senhor,